Fala, rapaziada, se você é fiel de verdade, fica comigo até o final desse vídeo aqui, porque vamos ver aqui os detalhes dessa vitória do Coringão na Neoquímica Arena sobre o time do Sport. Vamos ver também uma entrevista exclusiva com o Memphis, que foi que será que ele respondeu quando perguntaram para ele sobre a demissão do técnico Ramon Dias, que muita gente aí colocou a culpa nele. Ele respondeu sobre isso, vamos ver aqui, ficar atento até o final do vídeo, porque tem muita novidade. Mas antes, já senta o dedo no like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino, porque todos os dias tem notícias do Coringão no nosso canal aqui, Fiel do Bando. Então vamos lá para o vídeo. Voltando com linha de passe, o Corinthians venceu o Sport por 2-1 e o Memphis Depay. Muita gente falou Ramon caiu por causa da declaração do Memphis, hein? Aí o pessoal, obviamente, hoje foi perguntar pra ele. Trocaram o papai pelo Depay. Ai, que rima. Ai. Trocaram o papai pelo Depay. O papai e o Fifilho também. Vamos ouvir o Memphis se defendendo. Não, tem nada a ver comigo não. Vamos lá. I spoke globally about what I think is the problem. And you guys ask me really open questions and then get surprised if I address the things. Doesn't make sense for me. I respectfully said that, you know, we need to work harder, and we need everybody. We is everyone in the club that is involved to make Corinthians better. It's the players, it's the coaches, it's us. The media sometimes portray things that aren't true, and they play a lot with the sensibility of the supporters. 35 million fans in Brazil, they read the media. And you guys juggle around with headlines and make it entertaining. I'm fine with that. I don't mind it. But a message to all the people that looking at media, you know, it's not always true what you read. When it comes from my mouth, then you hear it. But if it's in the media and I see things like, oh, the dressing room is angry with Memphis because he spoke out. Who put that in the media? I wonder. But that's just throwing bombs to make noise here in Corinthians. We're solving a lot of things here in the club. We're working hard to make the club great again and put it where they deserve to be. Como é que é? Nada, não. Fala a fonte! Make the club great again. Essa frase eu conheço. Bonita, de algum bonita, lugar. bonita. O Corinthians venceu, mas os holofotes, prof, em cima do Memphis, né? E ele se defendendo aí, afinal de contas, hein? O Memphis é vítima de tudo, o Memphis tem a parcela de culpa dele. Hoje, ele fez a parte dele, marcou 2. E fez muito bem, né? Num jogo que o Corinthians começou, foi uma abafa no Sport, sem exagero, foi uma abafa de meio tempo. O primeiro tempo tem 45 minutos, os dois deveriam ter 45 minutos, mas o Corinthians ficou cerca de 25 minutos em cima do Sport. E aí sofre um gol. Ou seja, é o mesmo Corinthians do tempo do Ramon Dias, nas suas qualidades e nos seus defeitos. Defeito, a inconsistência defensiva. Qualidade, o jogo que sai do pé, não só do Memphis, mas do Yuri Alberto, que hoje até não foi bem, perdeu um daqueles gols carregando a bola sozinho com o goleiro. É, para quem não tinha visto ali, Perdeu algumas são situações 2 ali. o Yuri, né? Perdeu o Romero participando bastante. Agora, isso que o Memphis Depay fala, claro que o que vem da boca dele tem um outro peso. Ele é quase um astro de NBA, você reparou? Essa saída de bola do segundo tempo de hoje, né, que o Corinthians não pôde sair no primeiro, saiu no segundo, ela é completamente diferente, né? Ela até falava no dia, é para trás, porque é isso, né? Você quer fazer um lançamento para o ataque, até que seja para você tentar recuperar essa bola lá no segundo momento, você rola para trás, tem o lançamento e aí os 3 atacantes estão envolvidos no lance. O Memphis, o Romero e o Yuri. E saem atuações perfeitas nessa jogada de cada um deles que culminam no gol, que dá o levante para o Corinthians ir buscar a virada. Então começa daí, peraí, aquela jogada de sair com a bola com o bico para o lateral não funciona. Como é que a gente faz certo aqui, ó? Rola para trás, a gente corre para aí poder alguém lançar a gente lá. Se não tiver ninguém no ataque, não funciona, sim, né? Sim. E foi muito bem executada a jogada. Acho que assim, o que a gente analisou muito... 10 segundos a bola entrou. Exatamente. O que a gente analisou muito, inclusive, com os nossos companheiros e jogadores aqui, assim, tem essa declaração, certo?
a declaração, como ele mesmo falou, é para nós mesmos e tal, para os jogadores, para o elenco, a gente precisa fazer a nossa parte e tal, etc. Aliás, não foi a primeira declaração dele. Não foi a primeira. Já tinha dado a A declaração. questão era assim, como isto impacta no vestiário, porque vários jogadores falam assim, quando tá todo mundo ali fechado e tal, não sei o quê, você tem um cara que vai lá e fala e representa. Então, até que ponto isto representa? mas aí- O questionamento é esse. Se o vestiário abraçou a ideia, se está tudo certo, se é isso mesmo. Eu, por exemplo, até agora, o Memphis é um atleta internacional, cara de seleção holandesa, tem um custo muito alto, etc. Mas a história dele no Corinthians está só começando ainda. Assim, por história de Corinthians, ele não tem um tamanho que tinha, até citei aqui outro dia, o Marcão, por exemplo, no Palmeiras, para sair falando o que ele queria. Mas Entendeu? não é história, mas a representatividade dele é grande. Ele é um jogador que teve impacto no Corinthians, é um jogador que soube se aproximar da torcida, que soube ter uma relação muito forte com ela. É a estrela do time e dentro de campo resolve. Na maioria das vezes. Mais não ou sempre. menos, né? Hoje resolveu, por exemplo. Hoje é assim, E quando ele o time, precisa resolver mais. Quando hein? o time vence, a decisão passa muito por ele, de jogos decisivos. Eu acho que o Hugo Souza, por exemplo, resolveu muito mais que o Memphis até agora. Você disse que ele tem que resolver mais em momentos mais decisivos. Exatamente. Sim. O Hugo Souza foi muito Isso mais ele ainda importante tá no devendo. Corinthians em momentos decisivos do que o Memphis. até Agora, tem um assunto nisso, Diga. que é, a cultura do Memphis. O Memphis é holandês. Sim. O jogador holandês é um jogador mais questionador. No Brasil ou em qualquer lugar. A gente já teve aqui informação de comportamento dele lá no Lyon, quando ele jogou Só no lembrar Lyon. do Sidorf aqui no Brasil. O Sidorf é um exemplo. Queria mudar até o hino do Botafogo. Mas que, assim, reclamação interna no Lyon de que, assim, ele, por exemplo, não queria falar francês. Todo mundo falava francês. Não vou falar francês, não me importa. Porque eu não preciso, porque eu sou eu. Sabe? Ele é por ele próprio. E ele tem uma cultura geral muito interessante, que lhe permite entender contextos maiores do que aquela coisa pequena que a gente vive aqui no dia a dia. Ele deu essa declaração que gerou muito impacto essa semana, após o jogo do Corinthians com o Fluminense, que é para mim, uma identificação da realidade, não do Corinthians, do futebol brasileiro. Quando ele fala que a gente está focando muito em ganhar jogos e pouco em nos desenvolver enquanto time. Esse é um retrato do futebol brasileiro. Na sua enorme maioria, os clubes trabalham para ganhar jogos e não para se desenvolverem coletivamente. E por isso a gente troca de técnico a cada 3 meses. Porque ganhou. Opa, enquanto ganhou, tá ótimo. Foi o que aconteceu com o Ramon Dias. Quando perdeu, tá ruim, tira, porque não tem trabalho para sustentar. O Ramon identificou isso no futebol brasileiro e foi se segurando enquanto tinha resultado. Enquanto, ganhou, perdeu aqui, mas ganhou outra. Perdeu aqui, ganhou a outra. Foi campeão paulista. Mas depois os resultados não vieram. Sul-Americana, início de brasileiro. Perdeu para o Fluminense em casa. Oh, meu Deus, não pode. Vai porque não tem o trabalho. Agora, quem vai fazer o trabalho acontecer no Corinthians? Eu não sei até agora. O contexto simplifica isso? Porque Não. você tinha, durante um tempo, o Corinthians criou uma identidade de futebol. Isso passou por Mano, por Tite e teve uma sequência ali durante um período com o Carille. Sim. Tentou quebrar isso com o Thiago Nunes e... E aí, de lá para cá, não conseguiu se encontrar mais. Vitor Pereira, talvez. Vitor Pereira. Só que você tinha uma outra gestão, que em vários desses momentos, até pelos resultados obtidos pelo time em campo, conseguiu ter uma estabilidade, trazer uma estabilidade para quem estava no comando do time. Hoje, a gestão não consegue ter estabilidade ela própria e muito menos segurar a estabilidade de quem trabalha no departamento de futebol. A gente não sabe até quando o Augusto é presidente do Corinthians. Pode cair a qualquer momento. É isso. Como é que ele vai garantir, se ele está politicamente fragilizado, o trabalho para qualquer técnico que está no comando do seu time? A qualquer derrota que acontecer, o técnico vai cair. E acho que por filosofia nem quer garantir. Eles querem, são costas quentes, técnicos que segurem a barra em relação aos problemas da diretoria, que são muitos. Dorival segura. São muitos. O Dorival hoje Dorival é um hoje nome tem, muito Dorival forte. hoje tem, ele tem uma estirpe, ele tem um... Estirpe? Fazia tempo que eu não vi essa palavra. Ele é o atual, ele é o último treinador da seleção. Sim. Trabalho ruim. Mas ele é, no que o Celso fala, eu estou muito de acordo, e acho que a demissão do Ramon acompanha muito o noticiário do que é o Corinthians.
Ele hoje tem um tamanho. Ele foi campeão pelo Flamengo, campeão pelo São Paulo, último treinador da seleção. Então, para quem avalia pouco o trabalho, eu acho que você está certo, que de trabalho da seleção, também acho fraco, ele entrega uma tranquilidade para Augusto. Uma tranquilidade para ele. De 2 meses. Tem muito... Que seja. É isso. No futebol brasileiro, a gente está sempre negociando E é por isso que o Memphis crédito para a próxima rodada. A gente está sempre negociando fez isso. o retrato. É isso. A gente está trabalhando para a próxima vitória e não para crescer. Eu respiro ele até o Mundial, até a pausa para o Mundial. Se não tiver tudo bem, eu falo que estou dando um tempo para ele trabalhar durante o Mundial. Infelizmente, é assim, não é exatamente demitiu aqui, porque chegou a avaliação de um relatório de trabalho do Isso Ramon não é Fernandes, Augusto, né? e agora eu vou contratar um outro. Não, não é assim. Isso é 90% dos presidentes de clubes de futebol do país. Eles contratam o técnico como anteparo para segurar as críticas que são a diretoria. Você citou os trabalhos longevos, né? O Tite ficou anos no Corinthians, desde o Oswaldo Brandão ninguém ficava tanto tempo. O Tite, o Mano ficou, o Carille já está entre os técnicos que mais. Hoje o Orlando Ribeiro, é nada menos que o nome 138 que sentou no banco do Corinthians. O Corinthians não tem 138 anos, tem 114. Então você tem uma média de meses. A média histórica é de meses. Isso vem, claro, de outros dirigentes também que têm esse mesmo pensamento que o Pedro levantou aqui. Só que o momento específico do Corinthians é delicado nesse sentido. Eles querem um anteparo. Esse anteparo mais forte é o Dorival. Tite poderia ser, pela história que tem no clube. Falou-se até em Carille, de repente, ele caído no Vasco, você fez a brincadeira. Deus não me é livre, tão fora Carille. de questão assim, Ó. na ciranda do futebol brasileiro. Você teve 2 técnicos desejados por 2 clubes, né? Santos e Grêmio, e esses dois clubes não conseguiram esses técnicos, e esses técnicos foram demitidos Exatamente. Agora podem trocar. pela troca. Né? Então, nada é impossível, mas a diretoria quer, antes de tudo, um anteparo, alguém que dê sossego, alguém que dê tempo, que dê fôlego. É uma pena. Acho até que a crítica do Memphis nem foi pessoal. Não, eu também acho. Acho que não é nada pessoal, é algo O problema é que estrutural. é como se interpreta. Se interpreta aqui no Brasil. Eu vou até pausar. O problema não é como se interpreta, o problema não é que é pessoal. O problema é que a mídia, ela adora criar uma crise, uma confusão no Corinthians para poder ganhar audiência. Essa é a realidade. Tudo muito casualmente, né? Tá falando hoje, então, o foco é aqui, essa comissão técnica. Mas é uma realidade que ele detecta no clube e que é perfeita, porque é a leitura do que acontece em todos os clubes, ou quase todos, não todos hoje em dia. Você tem raras exceções. É que na essas medida- exceções vão aumentando, porque elas não existiam há algum tempo atrás. É que na medida Mas é em assim que ele se trabalha fala, o futebol aqui. ele fala que não há evolução no trabalho, claro que todo mundo olha para o cara de plantão do trabalho. O cara de plantão do trabalho era o Ramon Dias. Sim. E por mais que o Memphis fale, acreditem não no que está escrito, mas no que eu falo, ele falou. Né? Ele falou. A intenção pode não ter sido essa, mas a palavra dele tem um peso. Claro. Tem um peso muito grande nessa história. Junta isso com uma diretoria louca por uma cortina de fumaça, isso daí é um teorema, né? 1 mais 1 é igual a 2. A saída do treinador é uma acaba tremenda entendendo. cortina de fumaça também, né, Elton? Sim. Antes até de entrar nessa Vai história, lá. só trazer, estava fazendo algumas apurações após esse jogo, o nosso Nosso glorioso, repórter Elton Serra. nosso glorioso Pedro Miguel, o Pepa, está na Berlinda. Há uma sempre discussão- tem um, né? há uma Verdade. discussão Agora já, inclusive, de uma possível mudança no comando técnico do esporte, já pensando para a próxima rodada. Ou seja, Então é mais um podemos ter uma técnico média que vai- aí. Todo mundo balançando, Todo o mundo. Pepa não estaria com 1 ponto só no campeonato. Amanhã tem um clássico. O São Paulo todo esfacelado e o Zubeldia está Agora aí o também na Pepa Berlinda. merece um desconto, hein? O time dele foi prejudicado em 3 rodadas seguidas no começo. Mas ele tem desse sido campeonato. questionado. O Lucas Lima começou no banco de reservas e Hoje, na coletiva ele disse que foi uma opção dele poupar alguns, entre aspas, titulares. Então ele tem já influência direta na modificação da equipe e no não rendimento, como aconteceu no primeiro tempo, que foi um amasso, como você falou, nos primeiros 20, 25 minutos. É isso aí, fiel. Carille não, né? Pelo amor de Deus. Por favor, Carille não dá. Ou Dorival, ou, eu esperava não falar isso, Tite. Não vou mentir aqui, não vou esconder. Fiquei muito decepcionado com a atitude do Tite, do técnico Tite, quando ele foi para o time dos Mulambo, porque era ali no momento em que o Corinthians mais precisava, no momento que o Corinthians estava ali
numa situação muito complicada, na zona de rebaixamento. O Corinthians fez ali a oferta para ele voltar para o Corinthians, e ele preferiu ir para o time dos Mulambos. Isso caiu muito mal para a torcida corintiana, na sua grande maioria, mas a gente visa sempre o bem do time, né? O Corinthians está acima de qualquer técnico, presidente, jogador, acima de tudo. Então, se é pro bem do Corinthians, por que não também, né? A gente quer ver o Coringão nas cabeças aí, como sempre esteve, conquistando títulos, sendo protagonista nos campeonatos, e é isso. Então, venha quem vier, que faça aí um bom trabalho. Obviamente, eu prefiro, já dei minha opinião aqui em outros vídeos no canal, prefiro o Dorival, e não tenho medo de assumir, prefiro o Dorival. Se você tá de acordo, beleza, se não tá, não tem problema, mas eu prefiro o Dorival. Mas venha quem vier, se vier Altite também, vou ficar contente também, pode vir quem vier, espero que faça aí um bom trabalho, o que sim, não podemos ficar sem técnico, mas espero de todo o meu coração que não venha o Carille, isso sim, espero que não. Mas enfim, qual a sua opinião? Agora eu quero saber de você. O que mais surpreendeu você aí nesse jogo? Os gols, a postura do time, a raça? Comenta aqui embaixo nos comentários, coloca aí o seu comentário, a sua opinião. Eu vou falar um pouco aqui do jogo. Eu gostei da postura do time hoje. Um time bem agressivo, um time que foi pra frente ali, amassou o Sport, principalmente no primeiro tempo, antes de tomar o primeiro gol, que foi uma falha ali, não do Donelli, uma falha da zaga. Quando eu cheguei a comentar aqui que o Donelli não poderia ser goleiro do Corinthians. Continuo com a minha opinião, apesar dele não ter falhado hoje. Ele não falhou, falhou ali no segundo tempo, que ele quase perde a bola na pequena área ali e quase toma um gol, mas graças a Deus ele falhou, mas se recuperou rápido, tirou a bola de perto do atacante ali. Mas o gol que tomou hoje não foi culpa dele. Minha opinião, foi culpa ali da zaga e sobretudo culpa do Maná, que não acompanhou ali o jogador, que deixou sozinho, mas aquele chute ali, para mim, nem o Hugo Souza pegava. E foi a queima-roupa ali, uma cacetada, não tinha como pegar mesmo. Foi uma falha ali da zaga. Mas eu vi um Corinthians bem agressivo, o Romero que, meu Deus do céu, correu o jogo inteiro, teve até um momento ali onde o time do Sport fez uma triangulação, os caras fizeram ele de bobinho, e ele correndo em um, correndo no outro, e o time do Corinthians, caramba, ninguém vai em cima dos caras, só o Romero correndo, um cara que realmente dá vida, e infelizmente um cara também que é massacrado pela mídia, massacrado por alguns corintianos. Muita gente critica o Romero, mas é um cara que quando entra em campo, na maioria dos jogos, ele, obviamente tem jogos que ele tá mal, que dá vontade de xingar ele, mas é um cara que sempre deu sangue, um cara humilde, que sabe pegar um banco, sabe pegar uma titularidade, independente se ele tá no banco ou de titular, é um cara que nunca reclamou, você nunca vê ele com reclamação, com crítica, com piadinha, é um cara que dá vida ali pelo time, é um corintiano de verdade. Jogou muito hoje, jogou com raça, o Memphis hoje tava extraordinário, jogou muito também, Corinthians em si jogou bastante, até o Maná começou bastante bem, só que deu ali umas rameladas, a gente não pode elogiar, né? No decorrer do jogo ali, eu pensando ali comigo, que eu tava sozinho hoje, assistindo o jogo, sozinho assim, na arquibancada, sem nenhum amigo por perto, e eu pensando comigo, falei, caramba, o Maná até começou bem hoje e tal, mas só foi eu pensar ali que ele começou a dar umas rameladas, e pra mim a falha do gol foi dele também. Mas enfim, o Corinthians jogou bem, gostei do Corinthians hoje, um Corinthians diferente, agressivo, e esse é o Corinthians que o corintiano quer ver, um Corinthians que vai pra frente, um Corinthians que cria, apesar de ter perdido muitos gols, mas a gente gosta de ver quando o time cria, quando o time vai pra frente, quando o time pressiona, e aqui em Itaquera, meus amigos, tem que jogar dessa forma, a gente não pode jogar recuado em Itaquera a gente tem que amassar o adversário. O Corinthians não pode ficar atrás deixando o adversário amassar a gente, não. Em Itaquera quem manda é nós, em Itaquera quem manda é o time do Corinthians, então o Corinthians tem que ir pra cima mesmo e amassar o adversário, e isso foi o que a gente viu no primeiro tempo até tomar o gol. Aí
O Corinthians como que deu uma relaxada ali e tal, e voltou pro segundo tempo já fazendo um gol ali no comecinho, menos de um minuto, o Memphis já fez ali o gol de empate, a Fiel explodiu, e aí o Corinthians começou a ir pra cima de novo, conseguiu virar, e depois que virou, aí ele deu uma tranquilizada de novo, tirou o pé, que é aquela velha história. O Corinthians sempre, quando faz um gol, quando tá ganhando, parece que ele tira o pé, ele dá aquela recuada. O time de Sport começou a tentar ali fazer mais um gol para empatar em 2-2, mas graças a Deus terminou em 2-1, conseguimos somar aí mais 3 pontos importantes. Estamos aí com 7 pontos na tabela. E, se eu não me engano, em 7º lugar também. Vamos ver os próximos jogos aí que vão acontecer na quinta rodada. Faltam jogos ainda que vão acontecer amanhã. E vamos ver como que vai terminar aí essa quinta rodada. E agora, quinta-feira, às 7 da noite, tem Corinthians e Racing do Uruguai lá na Neoquímica Arena. A gente vai estar lá de novo, como sempre, às 7 horas da noite. Corinthians e Racing do Uruguai, mais um desafio importante aí, tem que ganhar. Se quiser se classificar na Sul-Americana, é obrigação ganhar, principalmente em casa. E depois vamos ter que ganhar lá também, que é uma tarefa um pouco mais difícil. Mas de todos os jogos que faltam aí da Sul-Americana, eu acho que o mais difícil deles vai ser contra o Huracan lá na Argentina. Porque a gente vai ainda pegar o América de Cali aqui em casa, que dá para ganhar também. O Racing dá para ganhar aqui e dá para ganhar lá no Uruguai também, lá em Montevidéu. E o mais difícil aí, a tarefa mais difícil, o adversário mais difícil vai ser o Huracan lá na Argentina. Esse sim vai ser pedreira, mas a gente sabe que tudo é possível. Assim como eles ganharam aqui, a gente pode ganhar lá também. Então, não podemos perder de maneira nenhuma se queremos continuar firmes e vivos aí na Copa Sul-Americana. Quinta-feira agora, a gente vai estar lá de novo apoiando o Coringão em busca aí de mais 3 pontos na competição, beleza? Eu vou ficando por aqui, não temos ainda novidades sobre o novo técnico do Corinthians, mas eu estou atento aqui às notícias e qualquer novidade que tiver, eu trago aqui para o canal. Se inscreve aí se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e deixa o seu comentário também se você é corintiano. Uma coisa que eu tenho percebido que a maioria das pessoas que veem os meus vídeos aqui no canal não são inscritas no canal. Então se inscreve aí, galera, é só um clique, só você ativar aí as notificações também, é só um clique, e o seu like também, ele ajuda bastante, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, forte abraço e vai Corinthians!